Olá, opinadores, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para trazer minha opinião geral sobre a temporada 19 de Doctor Who de 1982. Bom, essa foi a última temporada de Doctor Who que eu assisti esse ano, da Era Clássica, né? E também foi a primeira temporada do Quinto Doutor, interpretado pelo Peter Davison na série. Né? Depois de 7 temporadas com o Quarto Doutor, a gente começa finalmente a Era do Quinto. E bom, essa temporada, ela tinha muita pressão nela, né? Porque o Tom Baker ele deixou um peso muito grande na série, deixou uma impressão muito grande na série. Ele deixou toda a sua identidade na série, né? Tipo, ele se tornou o rosto da série também com 7 temporadas de trabalho. Então, quando eles foram fazer essa temporada com o Quinto Doutor, para introduzir o Quinto Doutor, e com vários personagens novos que começaram a aparecer no finalzinho da temporada anterior, essa nova temporada ela tinha uma pressão muito grande de ser boa, sabe? De ser boa o suficiente para o povo gostar do Quinto Doutor do Peter Davison e, né, continuar assistindo a série. E dá pra ver que essa pressão em manter a qualidade da série influenciou no resultado dos episódios, tá? Porque eu vou explicar aqui, né, mais ou menos, o que eu vou fazer então. Eu vou explicar o que eu achei particularmente de cada episódio, foram 7 episódios nessa temporada, né? E depois eu falo o que eu achei da temporada no geral, né? Pode ter algum defeito, alguma qualidade que aconteceu na maioria dos episódios ou em todos os episódios. Bom, então o primeiro episódio foi o episódio Castrovalva. Né? Aqui eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o que acontece sobre o que eu achei em cada episódio, porque eu já tenho meus shorts, né, que eu faço para cada episódio, então só dando um resumo mesmo. Bom, mas então, Castrovalva, depois que o Doutor se regenera no final da temporada anterior, ele ainda está em recuperação da regeneração, né? Tá bem fraco, tá junto com a Tegan, a Nyssa e o Edric na Tardes. E eles vão para Castrovalva, que é um lugar que aparentemente foi feito para cuidar da recuperação de pessoas mesmo, de seres, né? E é isso, né? O doutor chega lá, ao mesmo tempo que ele tem que lidar com essa recuperação, eles começam a estranhar o lugar e tal, e o mestre também continua por trás de tudo ali. Então, é um episódio que ele é um episódio mais leve, é um episódio divertido, não vou dizer que é um episódio ruim, tá? Eu gosto como eles representaram esses surtos pós-regenerativos do Doutor, porque sempre que o Doutor se regenera, desde o segundo Doutor, ele realmente tem, assim, essas estranhezas, assim, quando ele se regenera, porque ele tá num corpo novo, numa identidade nova, numa personalidade nova, né? Então realmente ele fica assim meio estranho no primeiro episódio. Então é sempre legal ver eles colocando isso no Doutor, assim, no primeiro episódio dele. Então isso foi bem colocado aqui. É um episódio, como eu falei, mais leve, né? Mas assim, ele não é um episódio tão pretencioso, sabe? A trama dele é bem simples, né? O Doutor tá lá se recuperando e a gente vê o mestre por trás dos panos ali, fazendo as maluquices dele. E no final, o episódio acaba apresentando vários conceitos de ficção científica, conceitos assim da série, que são apresentados de uma forma meio confusa, sabe? Eu acho que o episódio precisava talvez um pouco de mais partes, não sei, para poder explicar melhor esses conceitos ou então simplificar, né, os conceitos de uma forma mais prática para a gente entender. Então, é um episódio legal. Não sei se é o melhor começo para uma era, para um doutor, mas apresentou bem o doutor, então pelo menos isso conseguiu fazer. Aí depois a gente vai pro episódio, eu esqueci de dizer, perdão, Castrovalva foi escrito pelo Christopher H. Piedmont. O segundo episódio é o 4 para o Apocalipse, escrito pelo Terence Dudley. Bom, 4 para o Apocalipse, ele é um episódio que eu gostei demais, é o meu episódio favorito da temporada, pelo menos nessa vez que eu assisti, né? Aqui o doutor, ainda com a Tegan, a Nyssa e o Edric, eles vão parar numa nave que está a caminho da Tardes, que o doutor está tentando levar a Tegan pro aeroporto de Heathrow, né? Que foi lá que eles se conheceram no final da temporada anterior, e desde então ele está tentando levar ela para casa. E aí nisso eles vão parar no presente da época, que era 1981, né? Que é a temporada de 1982, só que o doutor conheceu a Tegan em 81, ele, enfim. Aí eles vão parar numa nave que está a caminho da Terra, e lá nessa nave eles conhecem o Monarca, o Persuasão e a Iluminada, que são 3 alienígenas ali. Eu não lembro se eles têm um nome da espécie deles, mas enfim. São 3 alienígenas que comandam aquela nave. E lá naquela nave a gente tem 4 grupos étnicos, de pessoas, de humanos. A gente tem um rapaz que é grego, um senhor que é grego. A gente tem um aborígene australiano de muitos anos atrás. A gente tem um chinês, se eu não me engano, também da China assim mais antiga, né?
E a gente tem uma Maia, se eu não me engano, uma moça Maia. Então, o doutor começa a investigar aquela nave, por que eles estão indo pra Terra. E assim, a primeira parte do episódio começa de uma maneira meio lenta. O Edric também tem um comportamento meio esquisito com relação a Nice e a Tegan, mas isso é corrigido depois. Essa primeira parte ela é meio lenta, só que depois, da segunda parte em diante, o episódio tem um desenvolvimento assim muito fluido, sabe? Todo o mistério lá da primeira parte vai se desenrolando de uma maneira muito gostosa de acompanhar, muito fácil de entender. Aqui a gente tem alguns conceitos de ficção científica, mas assim, evolucionistas, que são bem simples de entender, são bem práticos e são conceitos que são usados em séries e filmes até hoje. Não estou dizendo que Doctor Who criou esses conceitos, mas, né, enfim, usou esses conceitos. Então, são conceitos que, inclusive, eu achei muito parecido com os Cybermen, né? Que esses alienígenas, eles eram humanos não, eles eram de carne e sangue, né? Eles eram de corpo, né? Físico, assim, só que eles quiseram resolver tirar as emoções e ficar com um corpo robótico mesmo, para se preservarem, basicamente. Então é uma história parecida com os Cybermen, só que os Cybermen eles mantêm o cérebro e só tiram as emoções. No caso desses alienígenas, eles baixaram a consciência deles em chips e instalaram em corpos robóticos. Enfim, assistindo o episódio dá pra entender bem. Eu gostei muito desse episódio, o final ele é muito legal, então 4 para o Apocalipse pra mim é o melhor episódio da temporada até agora. Quer dizer, dessa primeira vez que eu assisti a temporada. Depois a gente vai então pro terceiro episódio, que é o Kinder, que foi escrito pelo Christopher Bailey. Acho que é Christopher mesmo, Christopher Bailey. Eu anotei aqui no papel, por isso que eu tô olhando. Mas enfim. No terceiro episódio, Kinder, o doutor com os companheiros dele vão parar num planeta, que eu não vou lembrar o nome, mas é bem no futuro, enquanto uma tripulação de humanos está lá para investigar o planeta, se não me engano, alguma coisa assim, para estudar o planeta, né? E membros dessa tripulação sumiram ali naquele planeta. E naquele planeta a gente tem essa tripulação, onde tem lá um comandante, tem uma cientista e tem um soldado meio maluco, que é o Hindle. E também tem o povo originário desse planeta, que são os Kindar. E assim, esse episódio ele começa de uma maneira muito interessante. De novo, tem todo um mistério envolvido no sumiço dos caras. O povo Kindar é um povo muito misterioso também, eles são muito quietos e tal. E a Tegan, ela acaba ficando para trás ali, ela larga do doutor com o resto e fica ali num lugar que eles chegam no episódio primeiro, antes de encontrar a tripulação, né? E ela acaba sendo atacada ou possuída, controlada por uma força, a gente ainda não sabe o que é no começo do episódio. E ali a gente tem umas cenas dentro da cabeça dela, dessa força mexendo com a cabeça dela, que são cenas assim muito interessantes. Um quê de assustador, sabe? Muito bem dirigido, muito interessante mesmo. O problema é que é só a primeira parte, porque da segunda parte até a quarta, o episódio se confunde muito, se perde um pouco nas tramas, sabe? O Hindle, por exemplo, aquele soldado que não bate bem nas ideias, ah, a gente pensa que lá no começo do episódio que ele tá sob influência desse vilão principal, dessa força, mas não, ele é só um soldado que não bate bem nas ideias mesmo, então eu achei um pouco aleatório, eu achei um pouco desperdiçado. O povo Kingdom, eles são interessantes, só que eles são telepatas, né? O problema é que a telepatia deles não foi bem representada no episódio, sabe? Tipo, sempre que um personagem ia traduzir o que eles estavam conversando telepaticamente, eles tinham que falar, assim, sabe? Tipo, é complicado, porque quando você vê personagens telepáticos falando, o personagem tá calado, só que você escuta a voz do ator por cima da imagem, né? Como sempre acontece. E aqui ficou de uma forma diferente, porque ficou muito confuso de acompanhar. E o vilão também, que é o Mara, é uma grande ameaça, que ele controla as pessoas, ele quer o caos, ficou muito confuso no final do episódio. É um vilão muito interessante, mas que foi muito mal apresentado, foi muito mal aproveitado, assim como o Hindle. Então o Kinder pra mim me deixou um gosto muito amargo no final, sabe? Não gostei tanto. Depois, o quarto episódio da temporada é A Visita, ou The Visitation, né? Escrito pelo Eric Saward. E A Visita é o primeiro episódio dessa temporada a ser no passado, se eu não me engano. A visita se passa em 1666. O doutor, ainda tentando levar a Tegan para casa, né, leva eles para Londres, se eu não me engano, perto de Londres, é, num lugar lá onde um meteoro, entre aspas, uma coisa caiu do céu, num vilarejo ali, e acabou soltando uma praga ali, né, uma praga, uma doença mesmo. E o que acontece é que aqui a gente tem os vilões, que são os Teleptios, que
eram Pterodáctilos foragidos do planeta deles, que caíram lá na Terra acidentalmente e agora querem conquistar a Terra, né, representados pelo líder deles, o líder Pterodáctilo. E assim, é uma história que ela é interessante no começo, só que conforme ela vai andando até o final, acaba ficando assim muito desinteressante, sabe? O interesse na história vai diminuindo, assim, porque é uma história que tem um vilão, que tem uns vilões, são os Pterodáctilos, que eles têm um visual próprio, um visual diferente, só que é só o visual. Primeiro que o visual deles não é bem feito, você percebe que é uma prótese quase de EVA, sabe? Muito esquisita, muito mal feito o figurino mesmo, como é que fala? A fantasia mesmo, você percebe ela ali, sabe? É muito esquisita. E fora isso, não é como se eles tivessem hábitos dele, sabe, os jeitos próprios daquela espécie. Não, então ficou uma coisa muito nada a ver. O final eu achei muito corrido também, muito simplificado, então é um episódio que faltou ser melhor trabalhado. Ainda assim, como eu disse, ele é divertido, porque por dois pontos. Primeiro que a gente tem o personagem, o Sr. Mace, que ele é muito carismático, muito engraçado ali no episódio. E depois também, esse é um dos únicos episódios da temporada onde os três Companions têm o que fazer ao mesmo tempo. A Nyssa, a Tegan e o Edric, eles todos têm funções ali no episódio. Eles todos aparecem junto por 90% da história. Isso foi um problema que a gente teve na temporada, que eu vou comentar mais pro final. Mas nesse episódio os três funcionaram junto e esse foi uma das únicas coisas que me impediu achar esse episódio pior. Então é um bom episódio, mas também não é grande coisa, sabe? Depois a gente vai pro quinto episódio, que é o Orquídea Negra, também escrito pelo Terence Dudley, o mesmo que escreveu o 4 para Apocalipse. E Orquídea Negra, ainda tentando levar a Tegan para Heathrow, o doutor vai para, eu não sei se é Londres, ele vai parar num lugar lá, que ele é confundido com um cara que tinha sido chamado para jogar cricket com um ricaço lá, e ele vai porque ele gosta de cricket, só isso. E aí é um episódio que inclusive só tem duas partes, né, uma coisa que é raramente feita em Doctor Who, né, que a gente só teve outros 3 episódios com duas partes. E assim, esses outros 3 episódios, eles foram muito bem trabalhados, porque eram histórias que já foram pensadas para serem trabalhadas em duas partes, né? Produzidas em duas partes. Só que esse episódio, eles não souberam medir direito a história, sabe? Porque a primeira parte gasta um tempo enorme com o doutor jogando cricket, com o povo lá, o time lá de cricket, né? Sério, acho que são uns 3, 5 minutos de cena só deles jogando cricket. Chega a ser cansativo. E depois eles iniciam lá um baile de máscaras e aí colocam um mistério lá que é legal. Só que a segunda parte, que já é a parte final, fica tudo muito corrido. Eles mal têm tempo para explicar tudo o que está acontecendo. Aí eles colocam uns personagens brasileiros lá na história, um personagem brasileiro, um indígena brasileiro, de uma etnia indígena que nem existe, basicamente. Então, assim, eles tentaram representar o Brasil de uma maneira extremamente mal feita, extremamente preguiçosa e superficial. Foi extremamente ofensivo, inclusive. Mas, independente dessa questão patriótica, o episódio ele fracassa muito nessa segunda parte para desenvolver a história mesmo, sabe? Que a história termina assim de uma maneira tão bobinha, tão simples, tão corriqueira, você fala, tipo, pra que eu tive que assistir a isso? Não tinha necessidade, sabe? É um episódio que a história é tão sem graça que, tipo, você só fica, tipo, ah, entendeu? É uma história esquecível, você termina de ver e você já esquece. Então, realmente, Orquídea Negra é o pior episódio da temporada até aqui. Depois, o penúltimo episódio da temporada, episódio 6, é o Choque Terrestre, escrito também pelo Eric Saward, que foi o mesmo que escreveu A Visita. Só que esse episódio é bem melhor que a Visita. É bem melhor que a Visita. Porque, bom, aqui o doutor acaba reencontrando os Cybermen, né? Que não apareciam na série desde a temporada 12. E os Cybermen são um dos principais vilões da série. E bom, os Cybermen, eles estão muito legais nesse episódio. O visual deles não é o meu favorito, devo dizer. Mas independente do visual, eles estão muito legais nesse episódio porque eles reconhecem o doutor logo que encontram ele. E aí eles já querem buscar vingança, né? Por conta de outras derrotas que eles já sofreram pro doutor. Aí eu acho que isso foi muito bem desenvolvido no episódio, sabe? A determinação deles. O doutor é apavorado quando ele descobre que é os Cybermen que estão lidando lá. Tudo bem que tem alguns momentos ali que não acontece muita coisa, meio que dá uma enrolada na história. E a motivação dos Cybermen também, do porquê que eles estão fazendo o que eles estão fazendo no episódio, não é tão convincente, não é tão incrível mesmo.
Mas o final do episódio é muito marcante, né? Que é a primeira morte de um companion de longa data na série, que ficou muito tempo na série, que é a morte do Edric, né? Então é um final que realmente é impactante, é chocante mesmo. Mas é isso, é um episódio bem divertido. Se você for olhar de uma forma mais técnica, tem os defeitinhos, mas ainda assim é um ótimo retorno do Cybermen. Conseguiu passar o nível de ameaça que eles têm que representar mesmo. Então acho que é um episódio que fez jus aos Cybermen. E para finalizar, o episódio 7, o último episódio da temporada, é o Voo Temporal, escrito pelo Peter Greenaway. E, bom, esse episódio, ele é legalzinho. É quase a mesma coisa lá do Castrovalva, na questão de qualidade. Porque tem o mestre também como vilão, né? E, assim, eu não lembro se o mestre já é revelado, deixa eu ver. Isso, nas duas primeiras partes... nas duas primeiras partes, o mestre ainda tá disfarçado de Khaled. E, sério, o disfarce dele é a mesma coisa dos Pterodáctilos, muito mal feito. Você percebe que é uma fantasia, tudo bem que era uma fantasia na história, mas, tipo assim, a qualidade não é boa, sabe? Então, assim, essa questão de figurino, assim, os plasmatons também, que são alienígenas desse episódio, ficaram muito esquisitos, com um visual muito estranho. Então, assim, é um episódio bem leve, bem sutil também, não tem uma história tão grandiosa. Tudo bem, quando o mestre se revela e aparece ali, lembrando que o Anthony Ainley é um ótimo ator, né? Enfim, conseguiu seguir bem o peso do Roger Delgado como mestre. Ok. E tudo bem que quando ele se revela como mestre, ele segue um plano ali que é bem explicado, que é fácil de entender, que é grandioso, e ele consegue manipular todo mundo, né? Como o mestre sempre faz mesmo, sendo poderoso como ele é. Mas a parte final, ela enfraquece muito o episódio, porque ela é muito simples. O pessoal que está envolvido com os aviões do episódio, porque a história basicamente é sobre um avião que desaparece em pleno voo e volta 140 milhões de anos no tempo. Aí o doutor se mete no meio da história para investigar o que está acontecendo. E vão parar lá onde eles encontram o mestre, etc. Então o pessoal relacionado com os aviões ficou muito perdidos no final do episódio, sabe? Sem o que fazer. Então é um episódio que pra mim não merecia ser o episódio final da temporada, apesar de ser um episódio divertido, que dá pra assistir, sabe? Bom, então assim, no geral, o que eu achei da temporada? Primeiro ponto que eu gostei muito do Quinto Doutor nessa temporada, sabe? Porque, como eu falei no começo do vídeo, é, eles tinham uma responsabilidade muito grande, uma pressão muito grande para fazer tudo na série ser bom. Os companions, os episódios e principalmente o novo Doutor, que está substituindo ninguém mais, ninguém menos que o Tom Baker. E nessa temporada eu acho que eles conseguiram fazer isso bem, porque esse doutor ele tem uma personalidade própria, sabe? Você percebe que nem o ator Peter Davison e nem os roteiristas tentaram copiar o Tom Baker, sabe? Eles deram uma identidade muito própria pro Peter Davison e funcionou nessa temporada. Ele tem uma personalidade assim mais nervosa, mais impaciente, sabe? Que ficou bem bacana, ficou bem coerente na temporada inteira, ficou bem consistente, então eu gostei disso. Não é nada assim tão marcante ainda, mas funcionou bem. Você percebe que é o Quinto Doutor, sabe? É a essência dele. Outra coisa que eu gostei foi que a maioria dos vilões da temporada foram vilões bem originais, sabe? Eu não sei se para quem viu o meu vídeo sobre a opinião geral da última temporada, a minha principal crítica é que todos os vilões lá eram humanizados demais, sabe? Com planos muito burocráticos, muito humanos demais. Nessa temporada, os vilões foram um pouco mais alienígenas, um pouco mais originais mesmo. A gente tinha o Mestre e os Cybermen, que são vilões principais da série, né? Mas a gente também teve os vilões lá de 4 para o Apocalipse, com todo um conceito próprio, muito legais. A gente teve o Mara lá em Kinda também, que foi um vilão muito interessante. Tudo bem, não foi bem trabalhado, mas foi muito interessante. Orquídea Negra a gente finge que não existe. E a Visita também teve o Stereleptile, que em aparência, pelo menos, foi uma coisa mais única, né? Então é uma temporada que foi um pouco melhor do que a última nesse quesito, né? Agora, falando sobre os pontos negativos da temporada no geral, e que nem eu falei no meio do vídeo, os 3 Companions existirem ao mesmo tempo na temporada foi um defeito, não foi defeito, mas foi um desafio para os roteiristas, porque era muito personagem, né? Porque além dos 3 Companions, a Tika, a Nissa e o Edric, sempre tinha coadjuvantes de cada episódio para serem desenvolvidos. Então era difícil dar uma função para cada um, dar um papel para cada um dos companions em cada história. Tipo, fulano tá envolvido nessa parte, aí fulano vai fazer aquilo, enquanto fulano tá fazendo aquilo. Então você percebe que na maioria dos episódios, o doutor tá junto com a Tegan e a Nissa e o Edric foi sequestrado. Então a Nissa foi sequestrada, tá doente, tá desmaiada.
ou então a Tegan tá de tal jeito. Então sempre tem essas coisinhas pra sempre tirar um de cena pra ficar mais fácil pra equilibrar o episódio com os outros dois companions. E o único ponto onde isso não acontece muito é lá no episódio A Visita, como eu falei, né? Então o choque terrestre eles também conseguem equilibrar bem, né, com os três companions ali, mas você ainda percebe que de vez em quando um fica aparecendo mais ou menos que o outro. Então eu acho que isso foi um grande defeito da temporada. Não atrapalha, assim, a temporada não chega a ser ruim por conta disso, mas isso impediu que a temporada fosse melhor. Tanto que o produtor da época, o Jonathan Turner, ele decidiu tirar o Edric no final da temporada justamente porque ele não queria fazer uma segunda temporada 20, por exemplo, com os três Companions, porque ele falou que ele dizia que era muito difícil mesmo, né, de trabalhar com os três personagens ao mesmo tempo. Agora falando sobre o episódio de Choque Terrestre novamente, eu acho que esse episódio, por ter a morte do Edric, que foi uma coisa inesperada, por ter o retorno do Cyberman também, ele deveria ser o episódio final da temporada. Porque, tipo assim, você tá assistindo a temporada, aí você chega no Choque Terrestre, que é um episódio extremamente chocante, extremamente, assim, impactante, e depois você chega no Voo Temporal, que é uma história tão leve, assim, sabe? Tão levinha pra ser um episódio final de temporada. Então eu acho que se o Choque Terrestre fosse o episódio final da temporada, a temporada ia terminar com chave de ouro, sabe? Ia terminar com aquela impressão, nossa, terminou lá em cima. Então, acho que isso também poderia ser melhor. Então, no geral, foi uma temporada divertida, foi uma temporada ok de acompanhar, teve seus pontos mais baixos, como em Kinda e Orquídea Negra, mas também teve pontos muito legais, como a introdução do Doutor em Castrovalva, o Mestre aparecendo lá e também em Voo Temporal, Choque Terrestre, que foi um ótimo retorno do Cyberman, 4 para o Apocalipse, que eu gostei bastante, então foi uma temporada que, apesar de ser leve demais, foi divertida de acompanhar e foi uma boa introdução pro Doutor e pro Quinto Doutor e pra era dele. Eu acho que o Peter Davison ele conseguiu carregar bem o papel de Doutor nessa temporada. Apesar de não ser uma atuação assim, nossa, sabe, premiável, é uma atuação que você consegue comprar que ele tá fazendo o personagem ali, então eu gostei bastante sim. Então é isso. Essa foi a minha opinião geral sobre a temporada 19 de Doctor Who. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dar like, de compartilhar o vídeo, comentar aqui o que vocês acham dessa temporada, para quem já assistiu. E sugestões de vídeos também, né? Claro, não esqueça de se inscrever no canal. Eu terminei essa temporada de Doctor Who, agora eu vou assistir a temporada 3 de Torchwood, conhecida como Children of Earth, ou Crianças da Terra, né? Que só tem 5 episódios, é bem curtinho. E essa vai ser a última temporada dessa faixa de séries que eu vou assistir esse ano. Então eu vou parar e só volto a assistir ano que vem com a temporada 20 de Doctor Who. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.